Muito bem. A vida em Salmos. O que os Salmos têm a ver conosco? Estamos entrando em dezembro. Dezembro é o mês em que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Se realmente ele nasceu em dezembro ou não, não temos como saber. A Bíblia não fala isso, né? Nós subentendemos isso por meio de uma série de outras dicas. Mas não importa o dia certo. Importa que nós creiamos que ele tenha vindo. Mas aí, olha só que coisa interessante. Vocês acham que foi por acaso que numa determinada noite, num determinado mês, de um determinado ano, um casal com uma jovem grávida chega à cidade de Belém? Vocês acham que isso foi por acaso? Naquele momento da história, segundo a Bíblia, na plenitude dos tempos? Não, eu creio que não. Por isso eu lhe pergunto, você já se percebeu em algum momento falando algo que você não sabe de onde veio? Já aconteceu isso com você? Alguém chega, apresenta uma questão para você, abre o seu coração, e aí você, ouvindo aquilo tudo, fala, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Eu não faço a menor ideia do que eu possa dizer para ajudar essa pessoa, e de repente vem uma palavra de sabedoria, e você abençoa aquela pessoa, sem você nem perceber como você fez isso. De onde que isso veio? Nós podemos perceber nos Salmos, se procurarmos direito, que há várias dessas palavras que vão além do seu próprio sentido imediato e local. São as chamadas profecias. Sim, porque, como eu perguntei, não foi por acaso que Jesus veio naquela época da história, estava profetizado. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma profecia, de uma palavra profética, quando um ser humano, uma pessoa como nós, que costumava falar coisas que não tinha nada a ver, de repente fala uma pérola, solta uma pérola. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 16, e nós veremos um desses momentos proféticos, nesse caso no Novo Testamento, não em Salmos, mas a gente vai chegar lá já já. Qual é o contexto aqui dessa passagem? Não vou ler a passagem toda, tá? O contexto é Jesus ouvindo seus discípulos, comentando sobre a identidade dele, Jesus então pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E cada um foi dizendo, uns dizem que é Elias, outros dizem isso, outros dizem aquilo. E então, no versículo 16, leremos apenas o 16 e o 17. Jesus vira para eles e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E respondeu Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus para ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Palavra profética. Tanto não veio do próprio Pedro, que no minuto seguinte, Jesus começa a explicar aos seus discípulos que justamente porque ele era o Messias, ele era o Cristo, ele era o Hamashia, ou como eu disse aqui brincando de manhã, a pronúncia é Hamashiach, com um R no final, né? Mas, poxa, a gente não está lá, não está falando em aramaico, então não estamos preocupados com isso. O fato é que Jesus é o Hamashia, Yeshua
HaMashiach. Tão bacana essa palavra. Não, ó, Yeshua HaMashiach. Ele é o Messias. Mas isso veio da cabeça de Pedro? Não. Jesus disse que ele era abençoado porque ele estava falando pelo Espírito. E aí Jesus disse que porque ele é o Messias, ele era o Messias, naquele momento ali, personificado, ele deveria morrer para que todos pudessem ser salvos. Ele estava explicando o sentido deste memorial que chamamos de Ceia do Senhor. Porque Jesus entregou o seu corpo, Jesus entregou a sua vida, o seu sangue, para que pudéssemos ter a vida eterna. E Jesus começou a explicar isso para os seus discípulos, e o mesmo Pedro, a mesma pessoa, vira para Jesus, o chama à parte, diz: mestre, não diga essas coisas, isso não vai acontecer com o Senhor. Mas aquela era a vontade de Deus, e Jesus o repreendeu: vá de retro, Satanás. Gente, a mesma pessoa, o mesmo vaso, pôde num momento falar do Espírito e no outro momento ser usado por Satanás para tentar dissuadir Jesus do seu chamado. Profecia é quando nós estamos sendo usados por Deus para falar aquilo que vem dele. E como dezembro é o mês do nascimento, ou o mês em que comemoramos o nascimento de Jesus, vamos às profecias sobre Jesus. Vocês sabem que Jesus concretizou, cumpriu mais de 300 profecias sobre ele, existentes no Antigo Testamento, profecias diretas e profecias que tem gente que diz que é forçação de barra. Isso não é uma profecia, mas o fato é que ele foi lá e fez aquilo que estava escrito ali. Mais de 300. Não há consenso no número exato. Mas, gente, se fossem 22 já seria muito. Qual a probabilidade de uma única pessoa, por acaso, realizar exatamente aquilo que foi dito que aconteceria mais de 300 vezes? 300 situações completamente diversas entre si. Não tem, estatisticamente é impossível acreditar que Jesus cumpriu tudo o que cumpriu, viveu da forma que viveu, nasceu da forma que nasceu e morreu da forma que morreu, por acaso. Coincidência? Não é coincidência. Não, impossível. Estatisticamente impossível. Mas então, olhamos para o Antigo Testamento e vemos no Antigo Testamento profecias sobre Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. O livro que as tem em maior quantidade, e são as mais conhecidas de todas, é o livro de Isaías. Então abra Isaías, no capítulo 7, vou ler apenas uma profecia, talvez a mais conhecida de todas, referentes ao Natal, à natividade, ao nascimento de Jesus. Qual o contexto de Isaías capítulo 7? Jerusalém estava sitiada, cercada por 3 exércitos que se uniram contra Judá. O exército de Israel, o exército da Síria e o exército dos Moabitas. 3 exércitos unidos contra Israel, contra Judá. E o rei de Judá sequer era um homem fiel a Deus. Não, ele era ímpio. O rei de Judá, naquele momento, ainda que descendente de Davi, ele era um homem que não fazia as coisas segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, como seu pai Davi, seu antepassado Davi fazia. Mas ainda assim, mesmo quando nós somos infiéis, Deus é fiel. E por meio do profeta Isaías, Deus enviou
uma mensagem para aquele rei ímpio, a mensagem de que Deus iria livrá-los daqueles exércitos, algo que para ele seria humanamente impossível. Você está vivendo alguma situação humanamente impossível? Creia no Deus dos impossíveis, pois foi o que aconteceu. Só que o rei não acreditou. Incrível, ele não apenas era infiel a Deus, ímpio, mas ele também era incrédulo, não acreditou. E o profeta disse: peça um sinal. E ele se recusou a pedir um sinal, ainda deu uma espiritualizada: jamais tentarei ao Senhor. O cara nem seguia o Senhor. E então Isaías disse para ele: o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Versículo 14. O Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, Deus conosco. E então ele começa a falar sobre o que aconteceria naquela circunstância da vida de Judá por meio desse Emanuel. Então a profecia de Deus, ela tem dupla aplicação. Ela se aplicou naquele momento da história, 600 e pouquinho antes de Cristo, mas ela tem uma aplicação eterna. Porque Deus conosco, o Filho da Virgem, ele representa Jesus. Quando nós olhamos para o Natal, as comemorações de Natal, sempre nos lembramos daquela moça vestida de azul, a jovem Maria. E por que ela estava vestida de azul? Porque ela era virgem. O azul era a cor das virgens. Mas como estar virgem se ela estava grávida? Porque ela foi engravidada, fecundado o feto que estava em seu ventre pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, também ele era descendente de Davi, não como aquele rei ímpio, mas ele era descendente de Davi pelo lado paterno e pelo lado materno. No caso paterno, pelo lado do pai de criação dele, José, né? Não era o pai biológico. O pai biológico dele é o Espírito Santo. Mas ele, quando nós adotamos uma pessoa, nós colocamos aquela pessoa dentro da nossa família. Ela recebe o nosso sobrenome como se fosse da família. Mesmo assim, ainda por parte de Maria, Jesus já era descendente de Davi. Como é que a gente pode saber disso? Porque a genealogia de Davi aparece por parte materna e paterna em 2 evangelhos, Mateus e Lucas. Cada um deles tem uma abordagem diferente. E tudo isso para dizer para vocês o seguinte: as profecias do Antigo Testamento, elas nos conduzem a um enriquecimento da nossa visão de quem é Jesus. Se não fossem as profecias do Antigo Testamento, eu nem o chamo de velho, porque velho passa aquela ideia de alguma coisa que não tem mais valor. Antigo não, coisas antigas têm valor. Um carro antigo é diferente de um carro velho. O Antigo Testamento, ele tem um valor profundo para nós. E nesse mês de dezembro, quando nos lembramos do nascimento de Jesus, nós precisamos olhar para essas profecias. Eu citei Isaías, mas qual vocês acham que é o livro da Bíblia que se segue em número de profecias sobre a vinda e a vida de Jesus? Vamos lá, uma dica. É o livro que a gente está estudando aqui há um tempão já. É ele mesmo, Salmos. Estudando não, né? Usando seus textos como inspiração, como base, para buscar a compreensão de Deus sobre uma série de assuntos. E o assunto que estamos vendo agora é isso aí. O que é que os Salmos nos dizem sobre as profecias sobre Jesus?
Diante disso tudo que eu coloquei até aqui agora, eu lhe faço uma pergunta. Talvez você já tenha ouvido alguns desses argumentos tentando desqualificar o Antigo Testamento, dizer que ele não tem mais valor para os dias de hoje, que o negócio é Cristo. Sim, mas por que Cristo é Cristo? Porque o Antigo Testamento diz quem ele iria ser. Descolado do Antigo Testamento, o cristianismo não faz o menor sentido. Virou uma filosofia humana, pior do que humana, humanista. Coloca o homem no centro do universo e não Deus. Por isso eu acho importante nós meditarmos nessas questões. O que é que o Antigo Testamento é para você? Qual o valor que ele tem? E para ajudar você a valorizar mais o Antigo Testamento, Salmos, capítulo 16, um salmo davídico. O Salmo 16, ele justamente mostra Davi sendo usado pelo Espírito Santo como Pedro foi usado. Mostra Davi falando do seu descendente, que ele não sabia quem seria, mas que pela fé ele acreditava que viria. Vejam só que coisa fantástica esse salmo. A partir do versículo 8, ele diz assim: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Como assim? Davi estava falando dele mesmo, que o seu corpo não seria abandonado no sepulcro, que o seu corpo não sofreria decomposição, mas Davi morreu, foi sepultado. Os seus ossos permaneceram em Jerusalém por muitos anos, até Jerusalém ser destruída, e eles foram juntos. Davi não estava falando de si mesmo aqui. Ele estava falando de Yeshua HaMashiach, do Messias, do seu descendente, daquele que cremos, que nasceu de uma virgem e é Deus conosco. E ele disse na sua profecia que aquele filho de Deus estaria à direita do trono de Deus. Outro teve uma visão parecida, agora no Novo Testamento, Atos capítulo 7. Nós vimos Isaías capítulo 7, agora veremos Atos capítulo 7. O capítulo todo de Atos é a defesa de Estevão perante o tribunal religioso judaico Sinédrio. Mas por que Estevão, um homem que no capítulo 5 tinha sido escolhido pelos seus pares para ser um dos diáconos, um daqueles que serviriam as mesas das viúvas, dos órfãos, um homem reconhecido pela presença de Deus nele, o Espírito Santo estava com ele, por que Estevão foi preso? Porque ele estava pregando Jesus. Aliás, como tem acontecido nos dias de hoje, pessoas que pregam Jesus ou são presas ou são até assassinadas. Mesmo no mundo ocidental, pregar publicamente Jesus tem se tornado uma atividade de risco. Risco social, mas também risco jurídico, né? É o tal do discurso de ódio. E isso tem acontecido significativamente. E Estevão, pregando a palavra de que Cristo
já veio, o Messias já veio, como, graças a Deus, os judeus messiânicos também acreditam, foi preso pelo Sinédrio. E a sua defesa foi veemente. Ele era um homem que estava realmente cheio do Espírito Santo e defendeu ali os argumentos dele. À medida que ele ia defendendo, ele ia enfurecendo os seus juízes. Até que chega um determinado momento, versículos 55 e 56, lá no finalzinho de Atos, capítulo 7. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Viu Jesus de pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Foi o suficiente. Aí o pessoal rasgou as roupas, rilharam os dentes, pegaram Estevão, levaram para fora da cidade e o apedrejaram. E ali surge o primeiro mártir. Aliás, já que eu falei de Yeshua e Hamashia, a palavra martirion ou martíria significa testemunho. Só que nos primórdios do cristianismo, você testemunhar de Jesus podia levar você a morrer. Daí criou-se uma nova compreensão para o termo mártir. Não era apenas dar um testemunho. Ser um mártir não era apenas ser um testemunho, uma testemunha, mas significava mais do que isso. Significava você sofrer por aquilo que você estava testemunhando. A palavra ganhou um significado diferente, originalmente que não existia. Tudo isso fruto das experiências de seguidores de Jesus, como você, como eu. Davi, no Salmo 16, tinha visto, de alguma forma, não sabemos como, o texto não detalha isso, mas ele tinha visto o Cristo, o Messias, à direita do Pai. E Estevão agora tem uma visão muito parecida. Profecias são anúncios divinos que podem vir sob a forma de uma visão que é então profetizada. Eis que vejo tal coisa, ou eis que ouço tal coisa. O Espírito revelando algo para nós. Revelou para Davi no Salmo 16, revelou para Estevão ali em Atos capítulo 7. Mas Davi não ficou só nisso, né? Como eu disse, são vários salmos com trechos pequenos ou trechos maiores. Domingo que vem veremos um salmo que ele é praticamente todo uma revelação. E eu sei que muita gente fica chateada comigo por isso, porque eu trago esse salmo falando sobre a morte de Jesus em dezembro, mês de Natal, mês de presente, Sim, claro que a gente tem que se lembrar da festa do nascimento de Jesus, porque para que ele morresse, ele precisava nascer primeiro, e precisava nascer de forma sobrenatural, para cumprir as Escrituras, cumprir as profecias sobre ele. Mas, gente, não foi o nascimento de Jesus que nos libertou do nosso pecado, que nos transportou para a presença de Deus. Foi o seu sacrifício e, melhor ainda, a sua ressurreição. E é por isso que todo primeiro domingo do mês, nós fazemos isso em memória dele. A ceia do Senhor, o pão e o vinho. Mas no Salmo 110, mais um salmo profético, vemos o seguinte: o Senhor, Deus Pai, disse ao meu Senhor. Olha Davi de novo aqui se referindo o Senhor, meu Senhor. Ele tem dois senhores aqui. Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro
teu poder. O Senhor Deus Pai, estenderá o cetro do teu poder, o Deus Filho, desde Sião, e dominarás, tu, meu Senhor, meu descendente, Senhor e descendente ao mesmo tempo, dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas desde o romper da alvorada. Os teus jovens virão como orvalho. Uma tremenda profecia escatológica. Podemos até ver aquele final do segundo filme do Senhor dos Anéis, né? Aquela luta em frente à Cidade Branca, e de repente o exército de anjos vindo, ali naquele caso não eram anjos, né? Mas a inspiração é essa. O exército de anjos vindo e definindo a batalha, vindo como orvalho pela manhã. Eles, no filme, eram verde, né? Como orvalho. Fantástica. Mas tem mais, não acaba aí não. Versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. O Senhor, nosso Pai, Deus Pai, jurou, Ele não se arrependerá. É importante a gente perceber essa mudança de pessoa na narrativa. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira, julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Uau! Quando você olha para um presépio, dezembro é mês de presépio, ou pelo menos tentamos que ainda seja. Aqui na nossa igreja continuamos tendo presépio. Quando você olha para um presépio e você vê aquela figura representando Jesus, aquela figura remete qual imagem para você? Um pequeno ser dependente, à mercê de tudo que está acontecendo ao seu redor, vulnerável a qualquer coisa? Ou rei e juiz, que reinará sobre tudo a todos? É difícil, né? Você olhar para o bebezinho ali na manjedoura e olhar um juiz. Mas, gente, todo juiz um dia nasceu. Um dia nasceu. Um dia teve uma mãe que cuidou dele. Alguns parece que nunca tiveram mãe. Mas, desculpe, eu não consegui evitar. Mas, espero que eu não seja preso por isso. Gente, todo mundo nasce um dia. Quando você olha para o bebezinho, você não sabe o que aquele bebezinho vai ser. A gente olha para a manjedoura e vê o menino Jesus. Mas ali está o juiz de toda a terra. Todos os reis serão julgados por ele. E Davi viu isso. Davi viu isso. Da próxima vez que você for olhar, ao terminarmos aqui a nossa celebração, e você for ali no presépio, olhe com outros olhos para aquela figura que representa Jesus. E dezembro sem reis magos não é dezembro, né, gente? Tem que ter reis magos. E da onde que isso veio? Salmo 72. Volte um pouquinho na sua Bíblia. Reveste da tua justiça, ó Rei, ó Deus. Não, desculpe. Reveste da tua justiça, ó Rei, ó Deus. E o Filho do Rei, da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Mais uma vez, esse salmo, o Salmo 72, há controvérsia se ele é um salmo de Davi. O último verso dele é como se fosse um salmo de Davi, mas há quem diga que ele foi feito por Salomão, se referindo a Davi. Então, não sabemos exatamente, mas não importa. O importante é que cremos
que ele foi inspirado por Deus para nos mostrar mais um detalhe da natividade, mais um detalhe daquele momento na história em que Deus se fez carne e habitou entre nós, como lemos em João. Ele estava com Deus, ele era Deus, e ele veio e habitou entre nós. Mais um detalhe, mais uma profecia do Antigo Testamento. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei, da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. E aí eu vou dar um salto aqui para o versículo 10, ok? Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Lhe tragam a quem? Ao filho do rei, era de quem ele estava falando. Os reis de Sabá e de Sebá, que representam a Etiópia e a Arábia, lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. Opa! Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam todas as nações. Isso nos lembra mais um detalhe da natividade. Os reis magos. Rapidinho, deixa marcado aí o Salmo 72, que a gente vai voltar para ele, mas uma olhada rápida em Mateus 2, de 1 a 12. A visita dos magos, que tradicionalmente eram chamados de reis magos, e que boa parte, não todos, nunca é todos, mas a boa parte dos estudiosos e tudo creem que é uma referência, é o cumprimento dessa profecia do Salmo 72. Vejamos, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Lógico, o rei Herodes foi um dos maiores assassinos da história. Se ele fica perturbado, todo mundo fica perturbado. O que ele vai fazer agora? Mandou matar a mulher, mandou matar os irmãos, mandou matar os filhos, ele mandou matar todo mundo. Ele era totalmente paranoico. Qualquer pessoa que pudesse gerar o mínimo de perigo para o trono dele, ele mandava matar. Então ele ficou perturbado e todo mundo ficou perturbado também. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo, dos mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? Opa, chegou um pessoal aqui do Oriente dizendo que a estrela do rei de Israel está brilhando. Nasceu o rei dos judeus. E Herodes não era judeu. Ele era idumeu. Ele era descendente de Esaú e não de Jacó. E ele perguntou, ele queria saber, onde é que está? Onde é que vai nascer esse perigo para o meu status quo? Esse risco ao meu poder? De onde virá esse risco? E eles responderam: em Belém da Judéia, Belém Efrata, pois assim escreveu, mais uma profecia sobre o nascimento de Jesus, lá em Miqueias, capítulo 5, 2. Assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, não como general, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Lógico, ele estava mentindo, evidente.
Versículo 9, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo ao entrarem na casa. Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra, presentes para um príncipe, um filho de um rei, exatamente como o autor do Salmo 72 estava dizendo que aconteceria. Por isso que Mateus trouxe essa profecia. E de quebra, ainda nos ajudou a conhecer mais uma outra, a de que Jesus nasceria em Belém, segundo o profeta Miqueias. Voltando então para o Salmo 72. E assim caminhando para o final. Versículo 12. Vejam o que esse rei fará. Vejam o que nós iremos celebrar aqui na mesa do Senhor. Ele liberta os pobres que pedem socorro, e por isso sempre oramos, pedimos socorro. Os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Sim, aos olhos de Deus, a sua vida é tão preciosa que Ele enviou o seu próprio Filho para nascer como um homem, um ser humano como nós, e morrer. Mas louvado seja Deus, Ele não apenas morreu para nos libertar do nosso pecado, Ele ressuscitou e com isso nos libertou da morte. Aleluia. Versículo 17, permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Aleluia. Sim, enquanto houver sol, haverá a esperança do retorno daquele que veio e agora está à direita do Pai. E quando Ele retornar e a última trombeta soar, aí acaba. Aí acaba. Muitas vezes nós nos questionamos, até quando, Senhor? Por que o Senhor permite tudo isso que está acontecendo? Mas como muito bem disse C.S. Lewis, na hora em que o autor da peça tem que subir ao palco, a peça acaba. Enquanto nós, os atores, estamos aqui atuando na grande peça da criação, o Senhor está olhando. Na hora em que Ele disser basta e subir ao palco, acabou. Aí será o ressoar da última trombeta. Permaneça para sempre o seu nome, dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Concluindo essa primeira apresentação de profecias sobre Jesus, preferencialmente nos Salmos. O Antigo Testamento não pode ser ignorado pelos seguidores de Jesus, pois está cheio de profecias sobre a vinda, a vida, a morte e a ressurreição do Messias, Yeshua HaMashiach. Os Salmos trazem várias dessas profecias, e é bom nos lembrarmos de algumas delas neste mês em que comemoramos o nascimento de Jesus. Seu nascimento virginal na encarnação nos emociona, nos enche de alegria, de paz, mas é na sua ressurreição, que aconteceu após sua morte sacrificial, em que ele cumpriu a vontade de Deus, e por isso ela é mais importante. É por isso que nós falamos mais da morte
de Jesus do que do seu nascimento. E agora, ele está à direita do Pai, como foi visto por Estevão, aguardando, intercedendo por você, aguardando o momento em que o autor da peça diga: chega, basta. Portanto, ao olhar para o presépio, procure ver os diferentes aspectos de Jesus e seja como os magos do Oriente, fossem eles reis ou não. Incline-se diante, não do presépio, né? Não estou aqui pregando idolatria, não é o presépio, mas é o sentido do presépio. Ao olhar para o presépio, incline-se diante dele e o adore, como fizeram aqueles magos, reis magos do Oriente, profetizados pelo autor do Salmo 72. Pois é Ele, Jesus, que está à direita do Pai, representado por aquele pequeno bebê numa manjedoura, Ele é quem realiza feitos maravilhosos e é Ele que pode te salvar.